Eu estruturo uma experiência quando o cliente ele fala assim, uau, eu não esperava por isso. Legal. Se ele não fez isso, a experiência não foi boa, você tá achando que a experiência foi boa, mas não é a sua que conta. E esse que é o ponto, todo mundo Esse tá é o pondo rios de diferencial, né? dinheiro, foi caro, foi não sei o quê, mas não significa que foi uma experiência para aquela pessoa. Então, você tem níveis de experiência. Se você tá atendendo um altíssimo padrão, como que você impressiona e impacta uma pessoa que tá habituada a viver na vida dela no nível alto de experiência boa? E às vezes você tá achando que você tá aqui em cima e pra pessoa aquilo ali não é uma experiência, é o comum, Uhum. é o dia a dia dela. Então, pra mim, é quando de cada pessoa que eu atendo tenha um uau. E para nos acompanhar nessa sexta temporada, a gente tem o patrocínio da Fester, uma plataforma de design por assinatura parceiros aqui do podcast. Tá difícil escalar a produção de design, vídeo ou copy? Equipe de marketing tem esse desafio porque muitos fornecedores e até times internos precisam de longos prazos para produção e não priorizam projetos de volume. Mas com a Fester a história é outra. Eu uso e eu posso dizer, você tem a capacidade ilimitada para escalar design na velocidade que precisa. Tecnologia de ponta que te dá autonomia e centraliza os projetos e squad multidisciplinar que garante a qualidade das entregas. Se você precisa escalar assets criativos, já chama o time da Fester por meio do QR Code ou no link na descrição. E ouvintes do nosso podcast têm condição especial. Você já pensou em transformar os seus corretores em influenciadores? A Socialis é uma plataforma que instrui seus corretores e vendedores a adotar as melhores estratégias de redes sociais para potencializar alcance, engajamento e vendas através do digital. Com uma plataforma gamificada e inteligente, você transforma os seus vendedores em criadores de conteúdo de maneira prática, repassando as melhores estratégias e acompanhando o resultado na ponta. Escaneie o QR Code da tela ou entre pelo link da descrição para conhecer mais sobre a Socialis e receber uma proposta personalizada. Olá pessoal, eu sou a Rafaela Guimarães, host e fundadora do podcast Marketing Negócios. Hoje eu estou aqui com a Sofia Martins, empresária do mercado imobiliário e também autora de best-seller. E é uma temática nova aqui para o podcast que eu quis trazer para a gente olhar para esse mercado do ponto de vista de marketing, de vendas, de negócios e até empreendedorismo. Então, Sofia, bem-vinda ao podcast. Acho que temos um bom papo para fazer aqui hoje. Não, e muito obrigada, Rafaela, pelo convite. Amei o tema e tenho certeza que essa conversa vai ser incrível. Boa, boa. Bom, para a gente começar, qual é a tua percepção sobre essa mudança, né, e transformação do mercado imobiliário para a gente começar? E aí depois eu quero que você conte um pouco da sua jornada. Teve vários cenários, né? De 2020 para cá, a gente teve um efeito pandêmico e eu fiz recente um curso sobre a mudança de comportamento de consumo pós-pandemia no nosso nicho, no segmento do mercado imobiliário. Então, toda a movimentação digital que ocorreria nos próximos 10 anos ocorreu em 6 meses da pandemia. Então, todo esse movimento mostrou a mudança de comportamento do consumidor e, consequentemente, como o vendedor teve que se readaptar. E o quantos não estão readaptados, porque não acham que precisam se readaptar. Então, essa mudança de cenário fez muitas alterações, principalmente o cliente ele ficou muito mais consciente da compra, em detalhes que não era tão perceptivo antes. Teve mais influências nessa jornada de compra, né? Muito mais influência, muito mais acesso a dados, né, com uma forma mais fácil, conteúdos de uma forma explicativa, mais humanizado. Então, essa criação de conteúdos nesse momento conversou mais com a audiência, porque não tinha outro caminho, né? Então, muitas pessoas foram dando vozes a temas que as pessoas tinham receio de falar na internet. Então, eu vi, assim, uma grande mobilização mais fácil de comunicação, uma facilidade na comunicação. E como que foi essa jornada? Como que você vai parar no mercado imobiliário? E eu acho que, além, né, de tudo isso que a gente falou, você é uma empreendedora, Sim. né? E criadora de conteúdo Sim. também. Então, como é que foi essas conquistas e posicionamento nesse mercado? Eu já tinha um posicionamento muito forte na minha área, que eu era diretora de área de expansão de um banco.
Uhum. Então, morei, trabalhei por muitos estados, então viajei muito. E tudo na vida é venda, né? Mesmo eu num cargo executivo, você se vende o tempo inteiro, numa reunião, Uhum. ideias, expansão, é venda o tempo inteiro. Minha mãe adoeceu e eu precisei voltar para São Paulo para ficar próxima a ela. E nesse momento, eu falei assim, fiz contrato de confidencialidade com a empresa que eu estava, e eu falei, bom, o que eu vou fazer agora? Vou abrir uma franquia? Vou para qual nicho? E eu tava tirando uma certificação para eu comprar um apartamento para mim, porque eu havia passado por todos os imóveis que eu tinha comprado, eu passei por experiências ruins com o corretor. Então eu era aquela estatística de tudo menos corretor de imóveis falando comigo. Porque você dá o número, meu Deus, Ou vai você te ligar toda sentia hora. dor, né? A dor. A dor. Então, É. eu não queria comprar algo para não pagar a comissão pro corretor, não. Eu só gostaria de entender como que era o processo e eu ser a minha corretora. Então, foi assim que eu tirei a minha certificação, que é o Cresce, para eu ser a minha corretora. E disso, passou, eu tirei minha certificação, comprei meu apartamento, zero problema. Eu fiz amizade com o corretor, depois de 2 meses. E ele falou assim, olha, Sofia, eu encontrei uma empresa que não tem empresa de vendas. Então, ninguém vai ficar te enchendo o saco. Porque eu tinha esse... Quando você muda e você está fazendo uma reestruturação da sua vida, você pensa em muitas coisas, né? Se Então, questiona você muito não também, criar o né? auto-executivo para... O que você vai fazer, né? E aí, eu estava em toda uma situação. E aí, eu falei assim, beleza. Quando eu vi o valor líquido que um corretor ganha numa venda, eu analisei como empresário o seguinte, o risco não é do corretor, é da construtora, da incorporadora. O líquido de um corretor é muito alto, porque é tributo, eu sou tributarista. E aí eu fiz conta, eu falei, nossa, como eu não pensei nisso antes? E aí minha família, né, meu marido, quando eu falei para ele, olha, vou ser corretora. Aí ele, né, não desapoio, não, né, não apoiou, mas Ficou não tirou o apoio. surpreso, né? Ele só falou assim, você tem certeza? E aí ele falou com a minha irmã, hoje que eu sei, né, na época eu não sabia. E aí minha irmã me ligou e falou, olha, irmã, não é bom você tomar decisão no momento crítico, a saúde da mãe tá assim, nananã. Espera um pouco e tal, decisões importantes para a carreira, porque eu tenho 2 graduações, mestrado, pós-doutorado, eu estudo muito. E achavam que aquilo era um grau para trás. Uhum. Como todo mundo acha e ninguém quer dizer, né? Você tem tal graduação, mas aí você é corretor? Então você não deu certo? E aí eu não tinha esse problema, porque eu era case no que eu fazia. Então eu não tava nessa questão de orgulho, eu tava numa questão racional de empreender. E eu falei, se eu vou colocar numa franca que eu tava olhando 2 milhões para ter uma taxa de retorno de 20 mil daqui 6 meses líquido, com empreender no Brasil, quem é empresário sabe, o imposto, o tributo, o risco e etc. muito maior. Falei, gente, se eu vender aquele imóvel ali ou não, o esforço vai ser meu, vai depender da minha estratégia. E eu falei, bom, tem um nicho aqui de pessoas que não gostam de corretor de imóveis, então eu posso atender elas. E eu vou criar meu método Sim. de vendas. Então, eu comecei nisso, naquela dor do que tinha, eu falei, vou fazer meu método de vendas, que é muito mais humanizado, não aquela coisa no desespero para você comprar. É muito mais em gerar uma experiência, entender você, para eu conseguir ser assertiva com você. Então, eu construí uma grande carteira e eu comecei assim. Então, eu comecei como corretora, coordenadora, gerente, diretora, CEO, de toda a parte de operação de vendas. E a parte de escrever um livro, ser coautora, veio na pandemia com um convite para eu ser coautora. E o meu capítulo de coautoria foi muito elogiado pela editora. E ela falou assim, por que você não faz um livro solo? Falei, se for para ajudar, então eu escrevi meu primeiro livro e toda a verba dele, todo o lucro, eu ajudo pessoas para entrar na corretagem. Legal. Eu bati best-seller pela Amazon nos 3 idiomas, lancei fora e Sim, tal. já vi seu livro lá no aeroporto. Ah, Daí foi na última vez que eu vi. até me assusto até hoje quando eu olho minha foto assim, Não, quando eu tô numa livraria, tipo... Eu vi no aeroporto e a gente já tinha combinado. Eu falei, ela vai estar lá no podcast. E agora em agosto eu completo 40 anos e eu vou lançar o segundo sobre empreender. Já fica o spoiler aí. Legal. Sim. E aí foi nessa jornada.
Então, eu falo muito como as pessoas não podem ter esse conceito formado dentro delas, para quem está na área, como corretor, e para quem é de fora. Seja um profissional diferenciado. Porque pessoas boas, você vai fazer diferença onde você estiver. Então, quem fica naquela coisa, né, a pessoa é corretora e não quer nem contar para ninguém que é. Pois é, eu ia até te perguntar isso, a importância do marketing pessoal, né, que a gente até Sim. estava conversando aqui, da criação de conteúdo, de você ter um posicionamento no digital com o mercado imobiliário, com a corretagem, né? Sim. Qual que é essa relação que você vê? Rafa, assim, para você que é de marketing, é tudo muito claro. Para mim, que sou a pessoa, né, administradora, de empresa mesmo, eu vim de cargo executivo, o que eu pensei quando eu fiz uma mudança de gestão de carreira? Eu preciso me comunicar, eu preciso falar isso que está acontecendo e como que eu vou fazer? A partir do momento que eu estava no escritório e eu não tinha o porquê ter a influência naquilo ali, que não afetava resultado, é diferente. Quando eu fui para o mercado imobiliário, eu falei, bom, se ninguém sabe que eu existo vendendo, eu não existo para essas pessoas. Ponto. Primeira problemática. Como que eu falo para elas o que eu estou fazendo? Rede social. Então, eu não olhei que a Sofia não gostava, porque eu sempre escrevia em blog, mas assunto financeiro, tipo, era outra história. E eu falei assim, meu Deus do céu, fazer um stories, fazer um vídeo É desafiador para é todo desafiador. mundo, E, mas é vai importante. completar 11 anos, isso há 11 anos atrás. Eu falei, nossa, então eu falei assim, bom, dentro do que eu acredito, eu vou começar a fazer um patrocinado para eu construir uma carteira para essas pessoas saberem que eu vendo apartamento agora. Então eu comecei a fazer vários testes. E aí eu colocava uma padaria próxima ao projeto que eu estava vendendo. Ah, você quer morar perto dessa padaria? Segmentava. Então eu comecei essa presença E digital. trabalhar com a parte da experiência, né, Da que você tá falando. experiência. Muito ainda amador. Sou amadora até hoje em questão, porque não é a minha área o marketing, né? Eu Não, falo e assim, começo de criação de conteúdo é amador, a gente aprende no nossa, caminho, e né? eu falo assim, sou porque não é dentro do meu universo. Em resultado, em vendas, isso daí é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer. Agora, dentro disso, eu sou amadora porque eu vejo uma coisa, eu vejo o que combina comigo e tô ali colocando. E foi assim. E eu não conseguia ter uma foto minha no meu Instagram. Acredita. Gente, fazer ensaio de foto era o fim do mundo pra mim. Então, e aí eu falo isso, Não, mas e todo profissional passa por isso, porque a passa. gente se questiona, Eu falo porque né? se você entrar hoje na minha rede social, você vai ver ela aí, Sofia toda hora. Tarará, e não imagina como que é uma jornada. Só que Claro. eu olhei aonde eu precisava chegar para eu me comunicar e trazer uma estratégia. Então eu comecei segmentando por isso. Chegou uma hora que meu Instagram tava puro flyer, tanto que eu fui verificada antes de ser assinada e tal. Então, quando a primeira reprovação que eu tive do Instagram foi justamente porque eu tinha muito flyer. Eu tive que arquivar uns 3.000 flyers. Meu Deus. Porque era flyer de apartamento, de propaganda. É. E eles não aceitavam isso. Tinha que ser conteúdo seu, relevante. E eu percebi que eu não tinha o quê? Conteúdo relevante. Meu, Olha. eu tinha E muita autenticidade. informação. Eu tinha informação, mas eu não tinha conteúdo, que aquela informação era minha. Não tinha uma foto minha, não tinha eu falando. Então, eu comecei a mudar, né? Para eu conseguir me comunicar melhor e colocar a Sofia ali. Então, dentro disso, eu falava assim, poxa, eu preciso mostrar que de tudo que eu estiver te apresentando, o que vai diferenciar uma coisa da outra vai ser como eu te explico, eu como vendedora. Então, eu preciso mostrar mais quem é a Sofia dentro desse universo. E foi muito difícil. Muito difícil. Aí eu comecei falando, né? De vez em quando aparecia assim, mostrava um decorado e via que não era aquilo ali, né? Depois E é eu muito de comecei a teste, e vai falar. testando o formato. Você tem que fazer. É. Aí, até hoje, eu não olho meus stories anteriores. Tanto que meus seguidores já sabem, falam assim, Sofia tá sem som, Sofia tá com delay. Eles me avisam por quê? Porque eu sou muito detalhista. Se eu olhar, não vou gostar, vou apagar. E eu não fiz. E eu parto assim, se eu ajudar uma pessoa, já tá valendo. Ah, mas esse tipo de conteúdo não tem like, ou não... Mas sou eu. É a Sofia. Então, eu não fico tão presa a métricas, porque eu preciso que a pessoa entre lá e ela conheça a Sofia. E ela tem o direito de gostar ou não, mas do que eu acredito e penso. E tá tudo certo. Legal. Então, eu não coloco assim, tá fazendo isso, vamos fazer isso. Não. Então, eu vi que ter um posicionamento
ele é fundamental, porque se você não tiver, você não existe para essas pessoas. Então, parece que é uma coisa tão dura, mas é uma realidade. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo, quantas te conhecem? E se você está vendendo, você tem que aumentar a proporção. Então, eu injeto, né, um percentual ali, principalmente no começo, campanha segmentada, para eu ter Claro. cliente. Aí depois fui Constância coordenadora de para conteúdo. constância. E você imagina que eu posso todos os dias há 11 anos. Eu não fiquei um dia sem postar. Teve um dia que aconteceu uma fatalidade na minha vida e ainda postei assim só uma tela preta e coloquei assim, obrigado, Deus. Era um dia difícil, mas eu fiz um post sobre E a aquilo. gente subestima a importância da constância e da Sim, frequência. porque eu tenho essa audiência hoje que quer saber o que está acontecendo, né? Teve, acho que hoje, essa semana, eu tenho viagem semana que vem, e a minha agenda tumultuou com essas coisas todas que tá acontecendo, aconteceram outros imprevistos e compromissos que eu quis colocar junto, e aí eu não postei, né? Então, eu postei muito pouco, e aí os seguidores, cadê você? Tá tudo bem? Você tá indo pro sul? O que que tá acontecendo? E aí eu falei, não, gente, é que eu... então, olha só, as pessoas, elas esperam aquilo ali e elas te acompanham. Então, isso você vai criando uma audiência de quem quer consumir aquele seu conteúdo. Se você não cria, você simplesmente está fazendo seu conteúdo para quê? Porque tem conteúdo, Rafa, que é a coisa mais chata do mundo, que eu não consigo acompanhar. E eu acho que é um ponto importante, assim, a gente recebeu algumas pessoas para falar de conteúdo aqui no podcast, e uma frase que me chamou a atenção é: você tem que fazer um conteúdo que você consumiria, que Sim. você gosta. Então, é importante essa jornada de um conteúdo interessante, um conteúdo que Sim. agregue valor. É um desafio, ainda mais esse Sim. segmento, né? Porque muitos não têm a capacidade, o entendimento de como fazer, Sim. né? Mas muito parte desse processo é fazer, Sim. né? É começar. E não ter um viés, você tem que ter inspirações, mas você não precisa entrar numa forma de gelo. Porque eu vejo que muita gente quer falar assim, vou apresentar o decorado assim, faz igual. Não, tu tem que ter você. Você tem que ter você O elemento na sua da rede. autenticidade, né? Exato. Então, quem é você na rede social? Tá parecido com o seu offline? Então, eu sempre olho porque quem é a Sofia aqui, quem é a Sofia aqui. Eu atuo muito no offline. Então, aqui condiz com o que eu estou mostrando. Então, eu tenho que ter isso sempre em mente, para que as pessoas consumam quem sou eu mesmo, né? Numa escala muito menor, porque eu coloco ali quantos minutos do meu dia de 24 horas, né? Mas eu preciso que ali tenha esse porta-retrato de quem é a Sofia mesmo. E tudo que você está falando funciona para todos os profissionais, né? Eu trabalho muito com essa parte de criação de conteúdo, já dei muitas mentorias para profissionais de como que podem se posicionar. E é muito isso, a importância de você ter essa conexão com a autenticidade, de você, a frequência, o tipo de conteúdo. Então, acho que é muito interessante. E a gente está falando aqui do universo, né, imobiliário. Quais são os desafios que você vê das empresas e marcas, o marketing e vendas, né, dessas empresas, olhando para essas tendências que vem acontecendo nessa mudança do consumidor, né? Esses desafios, como que você vê isso tudo? Eu vejo com dados, né? Então, os dados mostram que das principais incorporadoras no Brasil, somente 28 a 30% utilizam algum tipo de inteligência artificial nos seus processos. Dado que é um mercado que gira um volume expressivo financeiro no país, em geração de empregos, PIB, etc., tem uma fatia muito grande a construção civil, esse número é muito preocupante. Então, por mais quando você está falando com todo mundo tá achando que tá todo mundo muito moderno e estando com a sua presença digital porque tem uma conta. Todo mundo fala que tá bem. Todo mundo fala que tá bem. Mas dentro do que eu vejo de análise numérica, nós vemos uma defasagem grande ainda, muito grande. Então, você ter isso, e desses 30%, ainda consideram o chatbot como uma inteligência artificial, ou seja, é menor ainda. Porque ninguém quer falar com robô, isso é uma otimização de processo, não é uma inteligência nem presença digital. Eu vejo que a construção civil é um mercado que é leonino, normal, e o quanto tem espaço para alcançar outras visibilidades. De 3 anos, 4 anos para cá, tem tido esse movimento, tem sido visto, sim. Muitas empresas
fechando muitos contratos com experiências, com marcas, trazendo e fazendo campanhas e collabs dentro de outras audiências para procurar um cliente potencial para compra. Então, tem acontecido muito esse movimento, mas quando a gente olha para mercados fora, né, como nos Estados Unidos, em alguns estados, como na Ásia, você vê ainda que tem muito espaço para alcançar aqui. Muito espaço, né? Que assim, você pega um corretor bem colocado no YouTube nos Estados Unidos, o número de inscritos, etc., comparado com o principal no Brasil, é muito diferente. Então, dentro disso, você olha a escala do quanto ainda tem espaço para um crescimento digital. Sim. E o quanto isso é importante impacta a venda, né? Não, com certeza. E tem um ponto importante que é a questão do alto padrão, Sim. né? Como que é esse comportamento do alto padrão? Quais são as diferenças, as estratégias que você adota, até para contextualizar um pouco para nossa audiência, olhando para vendas e marketing do alto padrão? Como que é essa diferença principal? Eu vejo como o digital, ele precisa existir para um alto padrão, mas esse cliente, ele é mais exigente. E os horários dele, o que ele consome é diferente também. Então, vinculado ao que você tem numa presença digital, é como se você precisa, por obrigatoriedade, ter aquilo ali para uma consulta dele. Sim. Mas as ações que você vai fazer direcionadas, por exemplo, eu estou fazendo uma campanha segmentada para esse nicho. Então, você fazer como ter relação com esse cliente, para experiências com ele, para ativar a sua campanha, vai fazer diferença. Então, não é só você subir um anúncio e esperar ali, você porque construir isso relacionamento é muito também, né? difícil. Tem que construir relacionamento, porque existe os pilares de confiança, existe pilares que vão ser desenvolvidos. Tem o fator tempo, que uma pessoa de alto padrão, ela preza muito pelo tempo dela, então ela precisa de soluções práticas. E não necessariamente quem está atendendo essa sua ação tem essa solução prática. Então, você não vai ter uma segunda chance para resolver isso. Sim. Então, não é só uma questão da campanha, é uma questão de uma jornada. De como você faz, quem está atendendo, como que você ativa e como você gera experiência. Então, a palavra experiência ultimamente está, né, sendo tão falada, experiência, mas é uma realidade, não tem por onde fugir. Isso é o que diferencia mesmo. E a gente fala muito de experiência, parece que é uma coisa que todo mundo faz, né? Muito bem. E exige realmente ali uma organização, uma preocupação com o público e toda uma organização dessa estratégia. Como que Sim. você olha para a experiência, né? Estrutura essa experiência junto com o cliente e até recomenda também para quem trabalha nesse segmento olhar para isso? Eu estruturo uma experiência quando o cliente ele fala assim, uau, eu não esperava por isso. Legal. Se ele não fez isso, a experiência não foi boa, você tá achando que a experiência foi boa, mas não é a sua que conta. E esse que é o ponto, todo mundo Esse tá é o pondo rios de diferencial, né? dinheiro, foi caro, foi não sei o quê, mas não significa que foi uma experiência para aquela pessoa. Então, você tem níveis de experiência. Se você está atendendo um altíssimo padrão, como que você impressiona e impacta uma pessoa que está habituada a viver na vida dela no nível alto de experiência boa? E às vezes você está achando que você está aqui em cima e para a pessoa aquilo ali não é uma experiência, é o comum. É o dia a dia dela. Então, para mim, é quando de cada pessoa que eu atendo tenha um uau. Eu não Legal. esperava nisso no Legal. atendimento. Eu acho que tem um ponto importante nessa percepção que você falou de até entender qual que é o normal e qual que é o uau, que é um pouco do seu posicionamento como observadora também. Sim. Como que você faz isso? De entender realmente o cliente na prática, E isso né? é muito importante porque eu sou uma pessoa introspectiva. E quando eu entrei no Olha. mercado de vendas, venda direta, né? Porque tudo é vendas, mas as pessoas falavam assim: ah, você não vai dar certo em vendas. Olha. Porque eu não sou a pessoa que você vai ver, sabe? Não tem aquelas pessoas né, mais ativas, você pode ver, faço palestra para 6, 10 mil pessoas, mas é uma coisa sobre o meu tema, desenvolvido, né? Não tenho esse problema dentro do que eu preciso fazer, vou fazer e ponto. E isso foi um fator que me ajudou muito, porque eu falo menos, eu escuto mais e faço perguntas certas. Ninguém quer uma pessoa que tá falando tanto dela num negócio que eu preciso entender qual é a sua necessidade.
Então, perguntas certas, momentos certos e como você se coloca é percepção do ser humano. Então, eu recebo mensagem assim, você foi que curso, o que fazer? Nananã. Primeiro, você tem que entender de gente para você conseguir se comunicar com elas. Isso é para vendas, né? Sim. Então, não é só a técnica é sua obrigação. Você precisa estudar, você precisa saber. Agora, de pessoas, como que eu faço uma experiência para a Rafa e como se faz uma para a Sofia? É diferente, porque o que importa para você pode não importar para mim, o que importa muito para mim pode não ser nem aí para você. Então, é muito individual, é muito pessoal para tocar em você, para você conseguir falar assim, isso faz sentido. Hoje, eu estava recente estudando na França e dentro de uns dos posicionamentos da LVMH é sobre isso, né? O quanto aumentou, você abriu ali uma cafeteria, gerou uma experiência, o que isso impacta em vendas total no circuito. Não é que a pessoa vai sair dali da loja da Prada e comprar Prada. Mas aquela experiência que você conseguiu mexer em um sentido vai fazer inconscientemente ela, quando tiver 3 lojas uma do lado da outra, optar em ter uma sensação que ela vai arremeter aquilo ali que ela teve no café, porque você mexeu com o sentido. Então, nós temos 5 sentidos. Uma venda bem feita é como eu desperto isso em você. Legal. E você vê que hoje o mercado sabe disso? Digo assim, dessa boa experiência, sabe construir isso ou ainda é algo que precisa evoluir? Precisa evoluir. Por quê? Quando você vai num stand de vendas, eu frequento muitos, qual que você fala, uau? Não é de estrutura, não é do projeto. O projeto, ele precisa ser impactante, precisa mostrar onde você vai morar. Mas estou falando do atendimento. Eu estou falando da forma como é. Porque o mais do mesmo, você ter um bom buffet, você ser bem atendido, isso não é uma experiência. Isso é o óbvio, precisa ser feito e ponto. Ainda mais dependendo do ticket que você está trabalhando, aquilo ali é o básico do básico do básico. A experiência é quando você entende o que realmente faz sentido para você e coloca aquilo ali dentro desse jogo. Legal. Entende? Então, qual experiência para uma pessoa que gosta de nadar dentro da piscina daquele projeto? Que experiência pode proporcionar? Não significa, eu, por exemplo, moro em apartamento há quase 20 anos e conto nos dedos, 1 ou 2 vezes que eu fui em área de lazer. Essa experiência não vai me alcançar. Tem que ser outra. Então, olha como é muito relativo. Então, para tocar as pessoas, hoje eu reparo, dentro de muitos atendimentos que eu faço, que muitos clientes não têm esse tipo de experiência. Então, eu estava recente em Nova York não, em Miami, no final do ano, e eu fui atender um cliente e era uma casa de altíssimo padrão. E aí eu cheguei antes e tal, e eu contratei uma equipe para fazer um bolo, mas para assar naquele fogão daquela casa, para ficar com o aroma da cozinha. Eu me preocupei em qual é o sabor que aquela pessoa gosta, o que poderia ser uma questão de infância, de onde aquela pessoa nasceu. Porque isso Sabe, eu tudo vai presenteei, influenciar na sabia que a pessoa. pessoa bebia um vinho, eu presenteei com um vinho da safra do ano de nascimento daquela pessoa. Então, você chega para um atendimento, você sabe que eu preparei aquilo para você. Não que eu faça aquilo com todo mundo, porque se eu for atender a outra pessoa, ela não nasceu naquele ano, de muitas coisas. Da pessoa falar, nossa, isso daqui o cliente chora. Eu falo, nossa, que eu lembro da minha mãe nesse bolo e tal. Porque eu vi, rede social tá aí hoje, você Sim. consegue ter acesso. Então, poderia ser uma coisa mais do mesmo, porque a propriedade já está lá. Então, não é a propriedade era uau, mas o atendimento precisa acompanhar. Então, as pessoas misturam muito um produto bom com a experiência. São 2 coisas diferentes. Não, perfeito, adorei, já tive várias ideias, assim, porque realmente a gente tá falando aqui de estratégia de venda de experiência que serve para todos os segmentos, né? Sim. No mercado imobiliário no alto padrão, ainda mais quando a gente tá falando dessa questão da experiência. E eu te vejo muito como empreendedora, Sim. né? E você é uma empreendedora. Sim. E empreendedorismo traz desafios, obviamente, desafios desde comunicação, vendas, relacionamento e networking, desafios que entram na nossa vida e a gente, né, precisa ter resiliência e Sim. adaptabilidade. Quais foram os aprendizados que o empreendedorismo te deu nessa jornada? Você ter uma agilidade para conseguir, assim, pegar o que errou
e você ser ágil em pegar aquilo bom e mudar rapidamente, sabe? Porque eu vejo que muitas pessoas falam assim, poxa, quanto mais você vai fazer, mais você vai errar. E a pessoa, ela pesa muito o erro. Sendo que ela tem que ver o que ela aprendeu naquilo ali e colocar na prática para rodar. Rápido. Então, errou, levanta e vai. Então, isso foi uma das coisas que, desde quando eu comecei a empreender, que eu comecei a fazer vendas, né, diretas de outras coisas, de forma empreendedora, eu vi o quanto era importante. Depois, quando você vai tendo funcionário, quando você vai vendo o que é, como as pessoas pensam muito diferentes, você se importar com as pessoas. Então, o desafio de não... Quando você fala em empatia, as pessoas falam, se colocar no lugar do outro. Mas se eu me coloco no lugar da Rafaela, eu tô colocando a Sofia com o meu olhar no seu lugar. E eu preciso olhar aquela situação com o seu olhar. Isso é muito diferente e muito difícil. Uhum. Então, o empreendedor, ele precisa entender disso. Porque aí ele vai ter pessoas chaves que vão estar com ele junto para saber construir. Porque você não sabe tudo. Mas você tem que ter as pessoas que sabem naquele tema. E como essas pessoas querem estar com você? É um desafio. Isso. É um desafio. E é um desafio. E isso é uma fórmula muito importante para você conseguir não só se manter no mercado empreendedor, como você fazer a diferença naquilo que você faz. Então, hoje, eu faço parte de conselho, eu atendo fundos, mas eu tenho pessoas que, em determinados assuntos, elas estão trabalhando comigo diretamente para eu conseguir atender aquela pessoa que hoje eu não consigo mais. Então, eu preciso garantir para a pessoa que ela vai ser bem atendida no meu padrão ético, no meu padrão de clareza de informação, no meu padrão. Então, você ter uma equipe quando você empreende é você ter essa preocupação na ponta. Porque senão vai crescendo e vai perdendo. Sim. E a não própria pode. identidade, né? Sim, e isso é o que é o erro total. Não, adorei, concordo super. Sofia, tô adorando o papo. A gente vai tá indo agora pro momento de finalização, que eu gosto muito de trazer as suas dicas. Seja dicas, assim, para nossa audiência que está atuando nesse mercado, seja um corretor, seja aquele profissional que está atuando hoje numa incorporadora, né, numa imobiliária. E também dicas de conteúdos, né? Livros, obviamente, o seu, né? Sim. Mas, assim, conteúdos que podem também ajudar a nossa audiência. Sim. Bom, a minha dica que eu dou é para você ter constância e disciplina. Não é a pessoa brilhante que chega lá. É a pessoa que não desiste. Então, se você não desistir e você ter constância no seu planejamento e disciplina, colocar um planejamento de ação, tirar do papel, você vai estar à frente das pessoas. Porque tem um dado que mostra que até dia 19 de janeiro, 70% desistiu da meta de dezembro que fez para o ano. Olha isso. Até dia 19 de janeiro? Isso. E nos Estados Unidos é chamado Dia da Desistência, até por isso. É. E aí você olha que se você só não desistir, você já está à frente de 70% das pessoas que já desistiram. E ninguém você não encontra. Fala assim, opa, Rafa, não desiste. Ninguém está falando que desistiu, mas as pessoas não estão fazendo. Então, tenha ação. Você tá aí, vou fazer isso. Aí a dica de conteúdo é qual? Faça. Se você esperar o mundo perfeito, ele não existe, ele é agora. Se você esperar você falar tão bem, se você esperar uma arte, nunca vai chegar lá. Você só vai ficar bom fazendo. Se eu olhar o meu vídeo de 11 anos atrás, um caos. Se eu olhar o de agora, tá bom? Não, mas o do ano que vem vai estar melhor do que esse se eu não parar. É que nem aqui o podcast. A gente começou com um Zoom na pandemia. Hoje estamos aqui no estúdio, entendeu? E faz diferença. Isso faz diferença. Então, dica de conteúdo é continue. Faça. Teve uma ideia? Não fica estruturando. Faça. Depois, não é... Eu sou contra a pessoa que fala assim, o feito é melhor do que o perfeito. O feito é melhor do que o não feito. Então, faça sempre. E tenha na sua jornada a busca pela excelência. Então, eu vou fazer hoje, fiz um vídeo, beleza, não tá o que eu quero, mas eu vou postar ele e como que eu melhoro ele? Então, você tem que estar nessa busca constante por melhoria com você, sabe? Essa seria a minha dica. E com relação a conteúdo, eu tenho vários. Eu até tenho um book club, que são dicas de livros com a minha curadoria. Legal. Que eu leio uma média de 70 livros por ano. Então, eu coloco semanalmente uma dica de livro lá e eu deixo o link no meu Instagram.
E tenho meu Notícias de Imobiliário também no meu Instagram, que é o canal de notícias, que eu coloco lá notícias só do setor imobiliário. Legal. Então, se a pessoa ela quer olhar setor imobiliário, ali tá o que está acontecendo no mundo de setor imobiliário, eu coloco ali. Legal. Então, isso é bem importante. Sofia, adorei o nosso papo. Adorei. Acho que a gente direcionou para o mercado imobiliário, né, para trazer um pouco essa visão, mas assim, muito das coisas que você trouxe serve para outros segmentos, outros profissionais. Eu acho que é muito legal a gente trazer essa diversidade de temas, né? Adorei conhecer mais a sua jornada, as suas percepções sobre venda, sobre marketing pessoal e também empreendedorismo. Te desejo ainda mais sucesso. E obrigada por estar aqui no podcast hoje. Eu que agradeço, gente. Um abraço. Então, gente, quem quiser acompanhar a Sofia, os links vão estar aqui na descrição do episódio. E até a próxima. Muito obrigada. Até aqui. Um abraço.